Módulo 18 com a turma 8, supervisão em psicanálise. Ô, Sol, você tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não, por enquanto não. Tá tudo bem? Que ótimo. A teoria é ótima, né? Então, nós vemos um bocado, é muita coisa de informação que vai realmente, mas pelo menos nós temos que pontuar os aspectos que são mais importantes para ficar gravado, né, Sol? Depois, na apostila, Sim, você tem lá um monte de detalhes, de informação, dos autores também, que fazem parte do que nós estamos fazendo a exposição. E nós vamos começar, então, falando do impasse na análise. O que é uma causa frequente é a contratransferência. Então, colocamos aí impasse na análise, já colocando lá. Está chegando a graça, que bom. Está chegando, colocamos lá o Freud e o Lacan, que também tiveram seus impasses. Colocar a presença da Graça. Boa noite, Graça, seja bem-vinda. Boa noite. boa noite, Então, Graça. Boa noite. tudo bem, que bom que você está conosco aí, Graça. Então, por conta de impasse, por conta disso, nós devemos discutir a contratransferência com os colegas mais jovens, com vocês, que estejam conduzindo análises que lhes pareçam estar chegando a um ponto de estagnação. Não sei se já começaram, acho que ainda não, nenhum de vocês começaram ainda. Mas isso vai acontecer, dá a impressão que vai chegar num ponto de estagnação. E que, por um longo período, estiveram num quadro que pode ser descrito como de impasse. Pode falar. Estagnação no sentido de conhecimento, de paciente, ou da consulta que vai estabilizando e não desenvolve? Estagnação no sentido de estar parada. Parece que não desenvolve. Pois é, não desenvolve o quê? A terapia da pessoa? Isso. Ah, tá. A sessão de análise fica chata. Entendi. Legal? Uhum. Então, esse é um impasse que normalmente surge. Então, numa supervisão, nós podemos observar, que torna claro que parte da dificuldade em sessão de análise ela é proveniente do fato de o supervisionando não reconhecer as reações das contratransferências que foram feitas, dirigidas ao paciente, aquilo que te tocou. Vou dar um exemplo. Quando os formandos estão praticando psicanálise e que vê um paciente silencioso, provoca uma contratransferência. O analista fica incomodado. Mas acontece muito, né, professor, de o paciente ficar em silêncio, né? Não podemos dizer que é muito, não. Não é muito. Acontece, mas não é muito. A maioria, pelas experiências que a gente tem, eles falam. Alguns chegam com timidez e ficam mudos. Nós temos que saber enfrentar uma situação dessa. E fazer o quê? Rapor. Uhum. De vez em quando pode pontuar assim, porque ela está muda, mas ela não foi embora. Ela está ali esperando o tempo passar. Ou mexendo no cadastro do sapato, ou mexendo num zíper, mexendo num botão. Em alguma coisa assim, ela fica desviando o olhar. É resistência, não? Cheia de mecanismos de defesa. Em determinado momento, nós podemos fazer uma pontuação quando ela está muda e sem falar, cabeça baixa, ou olhando para um ponto fixo. Podemos pontuar assim, quantos pensamentos, hein?
Não fazemos a pergunta, só comentamos. Quantos pensamentos aí agora na sua cabeça, né? Isso começa a estimular, a desenvolver, perceberam? Aham. Porque começa essa reação, uma contra-transferência dirigida ao paciente. Se você está de mau humor naquele dia, tem que cuidar disso. O psicanalista tem que cuidar para não ficar de mau humor. Se ficar de mau humor e não aguentar por causa do seu mau humor, não vai atender ninguém. É melhor, porque vai fazer contra-transferência. Mas se estiver de mau humor e ficar desse jeito, vem aqueles pensamentos, mas que saco! Eu vou falar para esse cara que encerrou a sessão. Tchau. Nós não devemos fazer isso, porque ele está ali, ele está buscando ajuda, mas está com a dificuldade de falar. Então, pode acontecer que ele até se torne assim, desapontado pelo fato de ter algo que começou da forma tão promissora e ter se transformado num longo e árduo trabalho. E tem alguns que se transformam realmente num longo e árduo trabalho. É bastante comum. Então, tendo visto situações como esta mudarem completamente, então logo o analista reconhece tal atitude de si mesmo e se põe em condições de levar isso ao conhecimento do paciente. De que ele está resistindo e aí você sabe que com isso você está provocando uma contra-transferência. Vimos também situações em que o analista passou a temer o seu paciente, fica com medo do paciente, não sei por que esse medo. Você está consciente do seu medo. Em relação a pacientes com evidentes inclinações para impulsividade e para violentos, cheio de acting out. Acting out é encenação, é show que ele faz. Eu contei para vocês que tive um paciente, bem anos atrás, quando eu comecei aqui, que no meu consultório ele começou a andar e começou a me xingar. Me chamou de vigarista, que eu era um enganador. Eu só ouvi, deixei ele falar. Depois que passou a crise dele, que o problema está sendo dele, ele que estava com dificuldade. Aí continuou em análise e foi durante muito tempo para resolver as suas questões pessoais, que na realidade ele estava falando dele, porque ele estava numa situação em que ele tinha enganado outras pessoas, e principalmente que ele tinha enganado a esposa dele. Ele não estava falando de mim, ele estava falando dele. Um colega mais jovem, que continua a trabalhar infrutíferamente por um longo período, com um paciente que tentaram suicídio algumas vezes, é outra coisa que apavora. Só por temer que o término do tratamento pudesse desencadear uma repetição daqueles eventos. Em primeiro lugar, aquele que tenta fazer o suicídio, ele não quer se matar. Ele está tentando, mas ele não vai fazer, ele não vai concluir. Porque o suicídio, ele se determina, ele se mata. É diferente. E nós não temos que ter medo disso. Mas se ele vier a se matar também, isso não te pertence, você não tem nada a ver com isso. Você não tem culpa sobre o que ele faz. Eu tive aula com Jorge Forbes, em São Paulo, sobre suicídio. E aprendi com ele que essa é a postura que a gente tem. Eu tive uma experiência de um paciente que tentou se matar. Eu tinha recomendado que fosse no psiquiatra, ele estava num grau de depressão muito elevado. Quem pagava a consulta dele era a namorada dele, não era ele. E um dia ela me liga, desesperada, que ele tentou se matar. Com os remédios que comprou no psiquiatra.
Está entrando a Cecília, que bom que a Cecília está aí conosco. Boa noite, Cecília. Oi, Cecília, que bom que você está com a gente aí. Prazer em vê-la e que bom te receber aqui. Então, Oi. ela me pediu se eu faria um atendimento dele, que ele estava no hospital, lá no Hospital do Coração, e no Balneário. Sim, eu vou lá. E assim que eu tiver meu intervalo, eu vou dar uma chegadinha lá, vou lá conversar com ele. Quando eu cheguei no hospital, ele estava no quinto andar, estava num quarto. E o irmão dele estava lá. Então, quando eu entrei, eu falei com o irmão dele, eu preciso conversar sozinho com ele. Você pode fazer o favor de esperar lá fora? Aliás, você pode esperar lá embaixo? O irmão dele não entendeu, mas sim, eu posso esperar lá embaixo. Então, por favor, espera lá. 50 minutos eu vou ficar aqui, tá bom? O irmão dele saiu, eu abri a janela e falei para ele, então, você foi fracassado a tentar se matar? Você quer se matar agora? A janela está aberta. Teu irmão está lá embaixo te esperando. Ele deu aquela risadinha dele. Lá, eu já sei. Você queria chamar atenção, né? Ele falou, é. Aí rolou a análise. Percebe? A frieza que tem que ser. Agora, se ele levantasse para querer pular a janela, eu ia fechar a janela, tenho certeza disso. Mas tinha que impactar. Eu impactei, mostrando para ele, você quer se matar? Se mate. Eu não queria. Era chamar a atenção. Um outro que tomou querosene misturado com inseticida. Então, levaram ele para o meu consultório, que ele tentou se matar. Falei, que legal. Então, você tomou querosene misturado com inseticida? É gostoso? Não, é horrível. E aí, você ficou com aquilo no estômago? Não, eu vomitei tudo. Ah, mas então, se você tomou só querosene misturado com inseticida, isso aí não ia te matar, né? Você estava querendo chamar atenção? Ele deu aquela risadinha de sem vergonha. É. E já um outro, um policial militar, já dos seus 45 anos, que já estava em tratamento comigo durante um determinado período, ele e a mulher dele, só que a mulher dele não queria mais saber dele, ela já tinha arrumado um outro namorado, e ele era obsessivo, obsessivamente apaixonado por ela, e não conseguia resolver a situação. Aí ele parou de vir no consultório. Um mês e pouco depois, eu recebo a informação da BEPOM, que eu sou psicanalista credenciado lá e que atendo por convênio com eles, de que o fulano tinha se suicidado em Itapema. Ele era de lá, mas a última vez que ele esteve comigo, antes de ele fazer isso, que uns 30 dias que ele ficou, ele estava morando no quartel, desesperado. Mas não deu nenhum sinal de que iria se matar. Ele planejou. Foi uma tarde, um pouco antes da mulher dele chegar em casa, ele foi na varanda da casa e se enforcou para que ela visse, para ele transmitir a dor que ele tinha dentro dele e transmitir para ela. E transmitiu mesmo, essa mulher enlouqueceu. É impactante, mas nós estamos sujeitos a tudo isso, aí nós temos que trabalhar conosco para que a gente possa ficar bem e, e trabalhar conosco aquilo que eu sempre coloco. Não me pertence, eu não tenho nada a ver com isso. O problema entre eles é deles.
Deixa eu só dar uma resposta aqui, uma mensagem, que eu não vou poder atender agora, só um minutinho, por favor. Só que, aula. Ok. Então, eu senti realmente a morte do cara. Mas aí eu estava contra-transferindo. Porque a situação dele era a situação dele e dela, não era a minha. E quantos outros fazem isso? Eu não tenho nada com isso. Porque no princípio a gente fica assim com aquele sentimento de culpa, né? Mas culpa de quê? É isso que o psicanalista tem que se desenvolver, então ele pede socorro, a supervisão, para aprender a trabalhar a sua neutralidade em relação a determinadas coisas que acontecem na vida, como uma dessa de morte. Então, o colega mais jovem ele continuou a trabalhar infrutíferamente por um longo período, com medo da pessoa que tentara suicídio. Uma vez confrontado com sua atitude, lhe foi dada a oportunidade de decidir se ele continuaria ou não o tratamento do paciente, que nós podemos tomar essa decisão. Tendo resolvido continuar, decidiu ele também por assumir o risco calculado. Nós corremos risco com todos eles. Eu recebi em meu consultório traficante de droga, bandido. Corro o risco de uma agressão. Corro um risco de envolvimento. Então, um risco calculado, além de suportar a angústia decorrente da possibilidade de vir o seu paciente a praticar mais uma tentativa de suicídio. Esta nova conscientização por parte do colega acabou por possibilitar algum progresso posterior ao curso da análise. Então, aqueles que vêm com tentativa de suicídio, e que eu percebo a tentativa de suicídio, na fala dele, a gente entende a tentativa de suicídio, que ele é um potencial suicida, eu recomendo que procure aquele centro de apoio de suicidas, que é muito interessante. Eu coloco Centro de Apoio aos Suicidas, que... O CVV. É isso, o CVV, Centro de Valorização da Vida. Que, aliás, eu tenho já 3 alunos que também prestam serviço lá. Outros que vêm com problemas de alcoolismo, que também que tentam fazer suicídio, uma desgraça na família, ficam todos envolvidos. Também faço a sugestão de que possam procurar o Amor Exigente. O Amor Exigente tem em várias cidades, tem em Balneário, tem em Itajaí. É só procurar na internet que vai localizar. Geralmente isso é movido por grupos religiosos. Mas não importa, é uma terapia que eles fazem em grupo e colocando uma mensagem religiosa no meio que ajuda a pessoa, não tem nenhum mal nisso. Opa! Em seguida, alguma coisa bateu no meu nariz. Me esquentou. Até tirar o agasalho. Ai, ai. Escutaram daí a força do espirro? Sim. É poderoso, né? É. Vou pegar aqui um lencinho. É alguma coisa que entrou, uma poeirinha que entrou no nariz, dá uma coceira que ninguém aguenta, né? O espirro alivia, né?
Alivia, com certeza, ele é necessário. Pronto, aliviou. Então, ele tem que ter, estar bem conscientizado conosco, e acontece uma coisa dessa, nós não sabemos o que fazer, nós precisamos do apoio da supervisão. As dúvidas vão aparecer sempre. Então, para isso, a gente desenvolve também a utilização de tecnologia em busca de conhecimento. Tecnologia significa, assim, tratado das artes em geral, conjunto das técnicas dos processos especiais relativas a uma determinada arte, linguagem peculiar a um ramo determinado do conhecimento teórico ou prático, aplicação dos conhecimentos científicos à produção em geral. E tecnologia psicanalítica é um conjunto de artes e técnicas psicanalíticas, de habilidades desenvolvidas, aplicadas para fundamentar o trabalho do psicanalista. E nós temos métodos ou tecnologias psicanalíticas. Métodos que nós vamos utilizar, ou tecnologias utilizadas. Sugestão, associação livre, neurose de transferência, experiência emocional, e neutralidade. E a técnica, conhecimento prático, por isso é necessário que vocês façam para a sua formação a prática com paciente piloto. Conjunto dos pormenores práticos essenciais à execução perfeita de uma arte ou de uma profissão. Técnica psicanalítica, que são os princípios e meios para estudo e aprimoramento prático do processo terapêutico. Ô, professor, o que é paciente piloto? Você não fez um módulo 14º? Ética e psicanálise? Não? Eu não lembro. Então tem vários módulos que você Eu perdeu, acho que então. Você não fez também a técnica? Técnica 1 e técnica 2? Módulo 12º, 13º? Lembra Mas eu que tenho essa postura. lembra, o período do estágio começa a partir do 14º módulo. Porque pressupõe-se que até chegar no 13º, você estudou punhados de fundamentos e técnicas psicanalíticas. E principalmente a técnica psicanalítica, onde nós utilizamos o conhecimento de Davi Zimmermann. Uhum. 12º e 13º. 14º, ética. Eu acho que você não fez, não, porque você não recebeu a habilitação para psicanalista, né? Não, não recebi. Então você não fez ainda, então é por isso. Os que já fizeram e que mandaram seus trabalhos receberam uma habilitação para exercer paciente piloto. Paciente piloto é aquele que você vai trabalhar, graça, para começar a viver a experiência de psicanalista. Vai trabalhar a nível de seus relacionamentos. Aí tem que instalar nesses módulos aí para você buscar esse entendimento, tem toda a orientação de como fazer isso. Ficou claro? Uhum. Então, voltando aqui, a técnica, conhecimento prático, nós vamos praticar. Agora, aqueles que vieram para o curso de psicanálise, para entender como é o curso de psicanálise, como funciona, e não pretendem, por enquanto, exercer a função de psicanalista,
e não quer trabalhar paciente piloto, também não tem problema. Já sabe, pelo menos, a informação das necessidades que tem para poder ter a formação. E passa a conhecer mais como você responde aos afetos e como que as pessoas também agem. Isso contribui também para a sua vida profissional em todas as áreas. Mesmo que não venha a querer ser um psicanalista para praticar, para atender em consultório. Conhecimento da psicanálise para seu próprio uso. Isso também é possível. Então, a técnica psicanalítica são princípios e meios para o estudo e aprimoramento prático do processo terapêutico. Entre técnicas psicanalíticas, vamos falar bastante de rapport novamente. Eu falei do rapport lá no primeiro módulo. Nas técnicas psicanalistas, nós vamos abordar tudo isso que está aí, minha gente, ó, aí na tela. Eu nem vou falar de todas elas, que é muita coisa. Aí vocês vão ter isso aí, cada detalhe desse na apostila para vocês estudarem. Mas o rapport é básico. Lembra que eu já venho trabalhando com vocês o tempo todo o rapport? O espelhamento de ficar igual. Indicações e contraindicações são técnicas psicanalíticas. Contrato, o setting, resistências, contra-resistências e assim por diante. Elaboração, os insights, o relaxamento, pontuação, técnica do espelho, posições do analista, a atenção uniformemente flutuante, que é a base, que é a associação livre. O método é o processo ou conjunto de processos que permite conhecer determinada realidade, produzir certo objeto, ou desempenhar este ou aquele tipo de comportamento. Confundindo-se com a noção do processo, de meio empregado na concepção, de determinado fim, a noção do método coincide também, em grande parte, com a noção de técnica de saber fazer. Por isso, fazer análise pessoal e depois fazer supervisão é indispensável para aqueles que querem realmente exercer a profissão de psicanalista. Quer se referir ao conhecimento do real, à produção de objetos belos ou úteis, ou à disciplina da conduta, o método é sempre o meio ou a técnica que se emprega para alcançar um objetivo previamente estabelecido. O método está implícito em todas as formas da atividade humana, teorética ou prática, produtiva ou poética. Para adotar a classificação e a terminologia aristotélica, baseada em Aristóteles, a noção de método também se acha indissoluvelmente ligada à noção de trabalho, não podendo deduzir-se de princípios estabelecidos a priori. O conhecimento do real implica a sua efetiva manipulação, o trabalho de conhecer o que é real para o paciente, o que é real que você está vivenciando numa sessão de análise. Mesmo em suas formas mais toscas, rudimentares e primitivas, a obtenção e a transmissão do conhecimento envolve o emprego, consciente ou não, de um método, de uma técnica, de um know-how. Know-how significa conhecimento. Este método, ou essa técnica, corresponde ao que se poderia chamar de lógica do trabalho. Na atualidade, os analistas não mais consideram o discurso associativo do paciente uma condição sine qua non para uma análise. Isso por 3 razões. Não considero o discurso associativo do paciente uma condição para a questão. Porque ele fantasia, ele é cheio de acting out, cheio de encenações. É impossível que o paciente siga rigorosamente à risca essa combinação. E psicanálise é liberdade, o que pode gerar um acréscimo de culpas por não se sentir um bom cumpridor de compromissos assumidos.
Muitas livres associações favoreciam uma longa narrativa discursiva, obsessiva ou vazia na forma e no conteúdo. E uma coisa que o psicanalista não pode ter é obsessão. Ele tem que se livrar disso. Na psicanálise contemporânea, os analistas não só valorizam o silêncio como uma forma de linguagem, como devem estar treinados para reconhecer as múltiplas formas na comunicação verbal, de acordo com David Zimmerman, 2001. Foi meu professor nesta época também, quando ele lançou um livro dele, Fundamentos da Técnica Psicanalítica, lá em São José dos Campos. Ele era gaúcho, infelizmente, ele já se foi, já faleceu. Um grande professor, pessoa maravilhosa, David Zimmerman. Tem um livro autografado por ele, foto junto com ele, tempo que eu também fazia parte da diretoria da Associação Psicanalítica lá do Vale do Paraíba. Sendo a resposta adequada ao estímulo, estará o analista apresentando uma reação empática, que pode ser tomada como válida para uma interpretação apropriada do material iniciado. Não sendo a resposta adequada ao estímulo, há muitas probabilidades de que estejamos jogando com reações contratransferenciais. Reações contratransferenciais do analista. Nós temos que observar sinais que estão surgindo no analista, para a gente ir percebendo isso. É quando você está lidando com uma pessoa e vem intenso sentimento de desprazer de estar fazendo aquele trabalho. Ou porque desperta também sentimentos sexuais. Ou te coloca em tédio, sonolência, chega até a dormir. Inquietações, ou talvez até uma vontade incontrolável de rir. Tudo isso indica possibilidades de contratransferência. Sonhar com o paciente. Você está contratransferindo, você está se preocupando com ele. Ele está te afetando. Sonhos recorrentes são comumente indicações de alguma excitante neurose de alguém arcaico da parte do paciente. A gente tem que aprender a lidar assim. Sessão de análise terminou com uma pessoa. Próximo. Terminou. Encerramos ali e arquivamos o conteúdo. Vai entrar um novo conteúdo. Uma nova caixa de surpresas vai se abrir na nossa frente. Quem falou, hein? Vocês ouviram? Alguém entrou, hein? Não, eu cliquei aqui no negócio sem som. Agora, sinais que surgem no analista. Lapsos de linguagem. Erros de avaliação. Ora, tem que tomar um certo cuidado com a avaliação. Nós não estamos ali para fazer uma avaliação, e sim para tratar de uma pessoa. Falta aos compromissos. Desorganização, não anota na sua agenda e não lê a sua agenda. Pode também sinalizar algum movimento neurótico com o paciente, sabendo-se que nenhuma dessas ações são necessariamente contratransferenciais, mas quando cada uma delas há de sempre ser cuidadosamente examinada para que se estabeleça um diagnóstico. Então, é que começa a vir as complicações para o formando e que ele precisa entender a importância dele procurar um psicanalista de data para poder fazer a sua supervisão. Algumas reações do analista ante a transferência do paciente, a gente reage às vezes com o que ele fala, com o que ele faz. Fica bem marcado que é imperioso tratar-se a transferência de uma forma tão apropriada que resulta no entrar o analista no jogo transferencial do paciente. Ele está transferindo um punhado de coisas e arquitetando talvez um jogo para cima da gente para que a gente possa
ficar junto com ele no que ele pretende chegar. Não encaixar realmente, quer nos tirar da possibilidade de que possamos colocar aquela pecinha que está faltando na mente dele para ele entender as suas emoções. É preciso que o analista tenha como imperioso reconhecimento da transferência e analisar no momento apropriado, numa dosagem que seja apropriada ao paciente. Às vezes nós não ouvimos absolutamente nada. Então, o psicanalista iniciante que está atendendo seu paciente piloto começa a enfrentar situações, ele não tem essa prática. Então, ele precisa pedir um help a um psicanalista experiente de data. Está também consagrado como regra serem as contratransferências indispensáveis para o progresso de uma análise. Daí que, por isso mesmo, a neurose de transferência, a nossa maior arma terapêutica na luta contra a nossa neurose de transferência, sendo, entretanto, igualmente importante se reiterar que a administração apropriada da transferência depende das reações adequadas da parte do analista ante os fenômenos transferenciais do que o paciente está jogando para cima da gente. Um dos mais frequentes sinais de reação contratransferencial é a reação do analista ante o comportamento ou sentimentos transferenciais do paciente. Se você reagiu, te afetou. Lembrando que sempre falo, todo afeto que me afeta é meu afeto. Então, eu preciso resolver os meus afetos. Alguém, justificavelmente, a sentir prazer numa transferência positiva, ou reagindo sexual e narcisisticamente ante manifestações transferenciais, isso também pode ser tomado como uma reação contratransferencial. Já quando o analista se vê de forma inadequada, ele vai perceber isso, quando ele percebe isso é muito bom, desconsiderando interpretações ou confrontações que poderiam conter significações importantes acerca de transferências negativas, de hostilidade, ou mesmo de transferências positivas. Isto pode também ser uma indicação de contratransferência do próprio analista. A sensação de prazer ante uma transferência, quer esta seja positiva, quer seja negativa, é comumente uma indicação de reação contratransferencial que há de ser identificada e analisada pelo terapeuta. E a investigação em psicanálise, ela existe de fato. A investigação em psicanálise, com o objetivo de tratamento terapêutico, consiste basicamente na utilização dos métodos e tecnologias psicanalíticas que nós já estudamos até agora, por suas técnicas e processos semióticos, a leitura das expressões, para que a gente possa compor uma anamnese e terapêutica nas suas respectivas aplicações em psicopatologias específicas. A temperação das emoções, através do processo de pensamento ou de elaboração psíquica, configura um afeto secundário. Novamente repito, todo afeto que me afeta é meu afeto. Então, eu preciso tratar do meu afeto, que corresponde ao que costuma se chamar de sentimento. Agrega-se a nominação dos afetos primários e secundários, o seu enlace com representações, palavras adequadas, que pode alcançar uma nominação verbal impassível, totalmente despojada. A investigação psicanalítica dos transtornos somáticos levou a descobrir afetos que habitualmente não são reconhecidos ou nominados como tais. Devido à falta de vocábulos e
unívocos para designá-los, se fez necessário recorrer a expressões como sentimento de ignomia, desonra extrema, opróbrio, infâmia, sentimento de propriedade, sentimento de desmoronamento, de infração, cometi uma falta. Ou a uso linguísticos que se falar assim, mas eu estou ficando em carne viva, eu estou ficando escamado, e aí pode vir um surto, como está essa figura animada aí. O termo pensamento operatório designa o estado mental de certos pacientes como são somatizadores. O ego não consegue conter e processar uma carga excessiva ou penosa de sentimentos e pensamentos, o que os leva a agir no lugar de pensar. São aquelas pessoas que fazem as coisas inconsequentemente e que a gente costuma dizer assim, que são pessoas que pensam pela boca. Falam coisas sem nexo. Falam coisas sem conhecer a verdade. Julgam. Já os analistas do Instituto Psicosomático de Paris, eles caracterizam esses pacientes que o inconsciente não tem condições de se expressar pelas representações. De modo que, no lugar de reprimir as pulsões do id, como acontece nas neuroses, ou de forcluir, que é o grau extremo de negação da penosa realidade externa e interna, como fazem os psicóticos, os pacientes somatizadores utilizam o pensamento operatório, isto é, eles superinvestem libidinalmente tudo aquilo que existe de concreto, como principalmente os seus sintomas corporais. E aí vem a doença psicossomática, que é o resultado de paradas no desenvolvimento psíquico, com comprometimento da capacidade de simbolização, também em nível de ego corporal, que se apresenta no estado de não integração. Vou tocar o agasalho de novo, que agora caiu a temperatura. O espirro me esquentou, mas já passou. Mas essa dificuldade que se pode encontrar em simbolizar, ela não é característica de patologia, ou desta patologia que nós estamos falando aqui, da psicossomatização. Pois nós podemos observá-lo em diversos quadros não psicossomáticos, nos quais há também uma insuficiência egóica. Insuficiência egóica, o ego precisa ser um ego fortalecido. E aí vem a angústia, a expressão de angústia maravilhosa que fez esse artista aí, o Kiko, né? Indica a condição de sempre existir uma sintomatologia da angústia livre. Medo, loucura, medo de morrer, medo de enlouquecer, taquicardia, dispneia suspirosa. Etimologicamente, o termo angústia deriva do latim angor, estreitamento das suas ações, das suas capacidades físicas e mentais. Da mesma palavra, derivam angina, angustura. Angústia pode levar a uma crise cardíaca. Pode levar a uma crise de asma. Portanto, está sendo manifestado somatização. De opressão precordial que acompanha os sintomas da angústia livre, que acompanha as neuroses traumáticas atuais. Na situação analítica, a angústia é o afeto por excelência. É aquela que mais interessa aos psicanalistas. Qual é o afeto? Que é isso que nos interessa. O que é que está provocando esta emoção? O que é que está provocando esta somatização? É um afeto. Um afeto não resolvido. Então, por falar de saúde,
pegar uma definição da Organização Mundial de Saúde, saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença. Essa é uma definição clássica da Organização Mundial de Saúde, adotada em sua Constituição de 1948. Saúde é o estado do indivíduo cujas funções orgânicas, físicas e mentais se acham em situação normal. Para as pessoas de classe média, do nosso nível, eu digo que saúde para nós é física, mental, emocional e financeira. Se estamos desestruturados financeiramente, afeta, desequilibra tudo. No dicionário Aurélio, saúde é o resultado do equilíbrio dinâmico entre o indivíduo e seu meio ambiente. Olha, aqui é mais profundo. E se é um equilíbrio dinâmico, é que abrange todas as causas que provocam uma neurose. Os transtornos psicossomáticos receberam mais ênfase quando se percebeu que as respostas emocionais eram acompanhadas por manifestações fisiológicas. Durante muito tempo, se pensava que havia apenas umas poucas condições psicossomáticas, chamadas psicomatização pura. Atualmente, sustenta-se que a maioria das doenças, cerca de 90% das doenças, tem um componente psicossomático, podendo este ser a causa mais importante ou uma causa secundária, que a psicossomatização provoca até câncer, inconscientemente. O tratamento desses transtornos deve combinar tratamento físico e psíquico. Tratamento denominado combinado para ser realmente eficaz. Por isso que a gente sempre fala nos nossos cursos de nós procurarmos estabelecer parcerias com outros profissionais. E sim, um tratamento multidisciplinar. E nós vamos criar alguns impasses na supervisão, analisando com o supervisor. Porque ele precisa entender que ninguém se faz analista porque está em análise. Ou tampouco se aprende a ser analista através de uma supervisão. Talvez, então, a proposta de uma supervisão não seja necessariamente acompanhar um caso clínico com alguém mais experiente do lado. E não é isso a proposta mesmo da supervisão. A supervisão é para que você possa elucidar os seus casos, adquirir autoconfiança naquilo que você está fazendo, nos seus casos individuais. As motivações para a supervisão são de ordens diversas. Diante dos impasses da clínica, o analista se sente muito só, destituído de suas referências, esquecido de si mesmo. Ele sente necessidade de procurar um terceiro, quer seja a comunidade onde está inserido, quer seja um supervisor, para que testemunhe a sua função de analista. Alguém com quem possa partilhar suas experiências, ou ainda elucidar seus pontos cegos, tocados pela história do seu analisando, e que bloqueiam a sua escuta analítica. Psicanalista novato começa a atender pessoas e começa a escutar histórias que o afetam, que o irritam. E pessoas obsessivas. Uma das dificuldades que o formando encontra quando está fazendo sua prática de psicanálise, pessoas magras que procuram o psicanalista porque querem engordar. E pessoas gordas que procuram o psicanalista porque querem emagrecer. Ô, lutadora!
Mas a supervisão, às vezes, é o único lugar possível de se perceber elementos que, em última instância, pertencem à análise pessoal do analista e que podem estar conduzindo o processo de se analisando por veredas indesejáveis. Ele está contra-transferindo. No entanto, um processo de supervisão não autoriza o supervisor a interpretar o jovem colega, mas pode sugerir que ele volte a fazer suas análises. O supervisor, ele não vai se arvorar do papel do seu analista. No máximo, cabe ao supervisor identificar aspectos contratransferenciais. E aí sim pontuar esses aspectos contratransferenciais. A interpretação das formas de linguagem, reconhecimento das múltiplas formas de comunicação não verbal, posturas, maneira de olhar, expressões faciais, linguagem orgânica ou corporal, com o conhecimento dos seus diversos métodos, tecnologias e técnicas psicanalíticas apropriados, nós estamos sempre estudando, sempre aprendendo, permite descobrir as causas das perturbações da origem psíquica com probabilidade muito maior do que por uma anamnese somente, por um dos métodos da psicanálise normalmente mais usado e consagrado, a associação livre, também na supervisão. A psicanálise clássica trabalha com o inconsciente a partir do consciente. É preciso que o inconsciente emerja pelo pré-consciente e que conscientemente seja interpretado. Isto é investigação em psicanálise. Mas isso pode levar muito tempo. E no caso das perturbações psicossomáticas, o paciente não pode, não deve esperar muito. Aí nós temos que utilizar uma outra técnica e um outro método, que é a psicoterapia breve. A psicanálise clássica, voltamos a relembrar um pouquinho, trabalha com o inconsciente. Inconsciente, pré-consciente, na primeira tópica de Freud, e o consciente. É esta curva. A partir do consciente. É preciso que o inconsciente emerja pelo pré-consciente e que conscientemente seja interpretado. Isto pode levar muito tempo, minha gente. Como eu falei agora, antes de entrar com esta imagem. E no caso das perturbações psicossomáticas, o paciente não pode, não deve esperar muito, portanto, psicoterapia breve. Aí uma brincadeira para a gente pensar um pouco. As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor do que o anterior. Eu espero que o dia de amanhã seja melhor do que foi hoje. E a outra diz assim, mas eu aposto que o ano que está começando também espera que as pessoas sejam melhores. Então, se você espera que o dia de amanhã seja melhor, o que é que você tem para melhorar? Às vezes, eu costumo brincar assim, vamos fazer uma meta para a gente melhorar um pouco como pessoa, como ser humano. Vamos melhorar. Quanto você quer melhorar como pessoa? Alguém quer dar um palpite em termos percentuais? O quanto você quer melhorar? Pode me dar um número? Algumas de vocês? 50%. 50%. Muito bom, muito obrigado. Você colocou um número muito interessante. Eu quero melhorar 50%. Em quanto tempo?
Você foi Ah, específica, né? Eu quero tempo melhorar necessário. 50%. Falta aí detalhar um punhado de coisas. O que significa eu quero melhorar em 50%? Aí vem a pergunta, em quanto tempo? Ah, o mais rápido possível. Também é uma resposta sem fundamento, ela não tem lógica. O mais rápido possível pode ser assim, você acabou de falar, você já melhorou. Segundos. Esse é o mais rápido possível. Percebe? Tá, então vamos colocar aí 6 meses. 6 meses, que Sim, legal. 6 meses Então é um tá. prazo. Vamos usar esse número, 50%, em 6 meses, em alguma coisa que você quer melhorar na sua vida. Então, quantos por cento você precisa melhorar todos os meses para atingir o objetivo de 50% em 6 meses? Não precisa fazer as contas, Hum, não. Não precisa fazer as contas, não. Desenvolvendo o pensamento. Tá. Aí eu vou achar um número. Vamos dizer que eu vou precisar melhorar todos os meses 12,2%, 12,2% ao mês. Então, quanto que eu preciso melhorar por dia? Nós vamos dividir por 30? Olha aí, o negócio está dando casa decimal. E aí a coisa é é um impossível. pouquinho, né? É, e a gente não consegue, porque o objetivo foi grande demais. É interessante isso. Mesmo que pareça que é um pouquinho todos os dias, mas você precisa melhorar um pouquinho todos os dias. Se você melhorar todos os dias 0,1%, em 10 dias você melhorou 1%. Em 30 dias melhorou 3%. Em 6 meses melhorou 18%. Em um ano, 36%. Ainda não chegou nos 50%. Percebe? Quando a gente começa a fazer isso, e começa a ser específico, lembra que eu falo daquela brincadeira que eu fiz quando eu fui fazer aquela palestra no Centro Espírita? Que eu falei que eles podiam fazer qualquer tipo de pergunta em que a pessoa falou assim, eu tenho uma. Qual vai ser o número premiado da loteria? Eu brinquei com ele. Mas como é que eu vou responder para você? Qual é a loteria? Foi específico, né? Ah, agora eu posso responder, eu não sei. A supervisão vai trabalhar isto. Se você quer melhorar, o que é que você está fazendo para melhorar diariamente? Se continua fazendo as mesmas coisas que sempre fez, nada vai mudar. Ah, não, isso não, não. Tem que fazer coisas diferentes para ter Isso. resultados diferentes, isso Por sim. isso que eu já enviei para vocês, inclusive, durante o curso, a filosofia do sucesso. Se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado. E aquilo que você deseja, se não quiser a qualquer custo, não conseguirá nada. É muita coisa para a gente trabalhar, né? Linguística interna. Sim. Mas, às vezes, o analista de um determinado sujeito se flagra experimentando certas emoções ou tomando certas posições que lhe surpreendem e que, de alguma sorte, dizem respeito à necessidade do seu analisando. Pode ser que aquele analisando esteja, de fato, mobilizando antigos conflitos do analista. Interessante, porque está fazendo uma contratransferência. Mas pode ser também um efeito daquilo que o seu analisando projetou nele. Esse mecanismo de projeção bate forte. E você reage porque tem os afetos, que são seus afetos, que não estão resolvidos. Algumas vezes já trabalhei assim com pacientes que estavam com uma neurose bem mais completa, e eu não tenho tempo. Vive sem tempo. Mas não organiza seu tempo. Não organiza suas tarefas. Aí eu tive
a paciência de anotar tudo que um ser humano faz para poder tocar a sua atividade diária. E o que ele precisa fazer? Então, eu pedi para a pessoa que me viesse com se ela pudesse elaborar uma lista, a fim de que ela visse quanto tempo que ela leva para cada atitude dela, para cada coisa que ela tem para fazer no dia. E veio com uma lista, o tempo que para fazer determinadas coisas, e que estava dando ali 18 horas num dia. Eu olhei aquela lista, poxa, tudo aqui são as fazeres de compromisso, não é? Mas está faltando a coisa mais importante. O quê? O tempo para você. Por isso você não tem tempo para você. Então, se você está com a sua cesta cheia demais, o que é que você pode fazer? Esvaziar a cesta. O que é que está ao seu alcance? Tomar consciência disso. Aí você melhora aí 0,1% todo dia. Quando você tem essa consciência. Quanto tempo você leva no banheiro? Quantas vezes você vai ao banheiro no dia? Quanto tempo fica lá? Quanto tempo você precisa para você almoçar decentemente? Quanto tempo você precisa para cuidar da sua aparência, da sua beleza? Quanto tempo você precisa descansar para acordar satisfeito, acordar bem? Não coloca no planejamento do tempo? Cadê você? Que é o mais importante nesta análise. Percebe como pega fundo isso? Então, a supervisão requer um enquadre próprio com o objetivo de salvaguardar o processo de quaisquer interferências por ambas as partes. Deve marcar a diferença da experiência psicanalítica, uma vez que o jovem analista tem, às vezes, uma necessidade de colocar o seu supervisor no lugar do analista, escamoteando uma demanda analítica. Eu coloquei a imagem animada exatamente trabalhando a lista de coisas por fazer, né? Mas cadê você aqui? Você não está aqui. E a maioria das pessoas vão nessa, né? Algumas condições de enquadre dizem respeito aos horários que devem ser pré-estabelecidos, regularidade das sessões. Esta forma de trabalhar favorece o entendimento que o jovem analista terá e a sua futura interpretação de faltas ou atrasos que o seu analisando, porventura, promova. Mas o importante, minha gente, não são as anotações, mas o que de uma sessão foi percebido como dificuldade. Como eu contei a grande dificuldade daquela analista, quando foi atender a doutora não sei das quantas, e que ela ficou impressionada, ela não estava olhando para o ego da pessoa, ela estava olhando para o rótulo da pessoa. Nós não tratamos rótulo, tratamos o ser humano. Ele pode ter o rótulo que for, ele é um ser humano. Então, logo aí, na tentativa de levar algo para o seu supervisor, o jovem analista terá a chance de repensar sobre o que na sessão ocorreu e vai dar conta de aspectos que não conseguiu perceber no transcurso dela, mas para que agora podem ser elaborados. Então, podemos considerar assim, a supervisão é um terceiro olho, é uma visão panorâmica. Um supervisor, ao dar a sua versão de uma interpretação, ele pontua, ele não diz, é isso.
Ele pontua. Há essa possibilidade? Você está falando de coisas dele ou você está se incomodando porque são coisas suas? Revelando, portanto, seu jeito de elaborar o material clínico, o supervisor pretende apenas provocar as associações de seu supervisionando acerca do caso. Assim, age levando o jovem analista a considerar seu próprio autoconhecimento, seu autocontrole, a sua autoanálise. A finalidade do supervisor não é oferecer modelos de interpretação, não tem. Não tem padrão. Mas oferecer uma chance do jovem analista exercitar e desenvolver a sua percepção e elaboração do material que foi iniciado com que ele lida com a clínica. E entender claramente que cada sessão é uma nova sessão. É uma caixinha de surpresas. A supervisão não é nenhuma aula de como se faz análise. Pois o jovem analista aprende na prática, numa experiência arriscada, que se consolida com os efeitos dos seus atos e sem garantia com relação a erros. Vai errar, sim. A supervisão, ainda que em algumas situações seja uma exigência institucional, nós até que exigimos pouco, 18 sessões de supervisão e 36 sessões de análise com paciente piloto. Nós sabemos que aqueles que se formaram, que já cumpriram com esta obrigação para sua formação, eles estão trabalhando, mas volta e meia estão buscando novamente a supervisão. Então, são inúmeras sessões de supervisão. Não podemos especificar um número exato. Então, é de fato um tempo, além das sessões funcionalizando diante de um terceiro, que favorece ao jovem analista a compreensão de sua prática e os componentes que estão aí envolvidos, e que dizem respeito à técnica, à sua escuta e ao manejo da transferência. Se a supervisão se dá a nível institucional, tem, sem dúvida, valor de reconhecimento, fortalecendo a identidade desse analista. Por outro lado, corre o risco de uma formalização que pode ir de encontro ao desejo do sujeito. Alguns jovens analistas se sentem ansiosos, pressionados pela supervisão e querem dar conta de tudo que ocorre numa sessão. Ou pode ocorrer o oposto, sentem-se inibidos diante do lugar que precisa ocupar diante do seu analisando. Me lembro claramente como uma colega minha, foi minha madrinha de formatura, me convidou para fazer o curso de didata em São Paulo. Eu perguntei, mas o que é isso? Eu também não sabia o que era. Por que psicanalista didata? Aí ela me explicou e disse assim, se mais tarde você resolver a vir a dar aula, quiser dar aula sobre a psicanálise, você precisa ter uma formação didática. E se você quiser também orientar um formando, você precisa ter uma formação didática. Aí eu falei, você vai fazer? Ela falou, eu vou. Ah, com você eu vou também, então vamos lá. Ah, não sabia o que era. Valeu a pena. Uma outra alternativa, leva o jovem analista a impasses, quer interpretando maniacamente, obsessão por fazer interpretação, tem que terminar isso, eliminar isso. Fazendo longas construções, querem negando o entendimento que conseguiu sobre o material trazido pelo seu analisando. E, com isso, ou faz intervenções inadequadas, ou se recusa a interpretar, com medo de errar.
Há alguns casos em que o supervisionando tenta oprimir e enxergar no seu supervisor um rival. Oh, mas ele vai competir comigo? Ele vai tomar meus pacientes? E não é isso, o supervisor é totalmente desprendido. O nível que a gente chega como supervisor, nós não estamos à caça de pacientes. Aliás, eu faço indicação dos que são os credenciados, deixo bem claro. No site tem lá mais de 35 credenciados, fique à vontade para procurar. E quando me procuram, eu digo, quer fazer análise? Pode fazer comigo, mas pode também fazer com outros. Se quiser, eu posso indicar outros. É possível que se trate apenas de uma fantasia persecutória, suscitada pela experiência da supervisão, ou ainda precisa que o supervisor reveja que posição, afinal, ele ocupa no processo. As ideias persecutórias podem se manifestar também de outra forma, na medida em que o jovem analista se sente invadido. Quaisquer que sejam suas razões, ele se sente invadido pelo supervisor, e nós não vamos invadir, temos que respeitar o espaço dele e respeitar o nível que ele se encontra. E que isso possa vir a se constituir uma ameaça, e ele vai querer se defender nas sessões de supervisão, vai estar cheio de mecanismos de defesa, de resistências, preenchendo todos os espaços, caçando a fala do supervisor. A psicanálise tem um único objetivo, que é a apreensão do inconsciente. Este é o objetivo da psicanálise, porque é lá que estão as causas. E o que talvez a supervisão possa de melhor oferecer seja a possibilidade de articulação de vários referenciais, como a prática que transcorre em um processo entre o analista e seu analisando, a teoria adquirida nos seus estudos e a sua própria história, incluindo o analista, o seu supervisor e a sua instituição. É preciso que o supervisor perceba o espaço que ocupa no imaginário do seu supervisionando e trabalhar isto, para não criar uma imagem de um superdotado, de um Superman. E se fosse mulher, uma Mulher Maravilha. Algumas observações à supervisão. O analista de informação geralmente apresenta uma ansiedade na elucidação das manifestações verbalizadas. Apresenta uma ansiedade quando vai atender seu primeiro paciente piloto, buscando interpretar o inconsciente e, com isso, não consegue praticar associação livre. À medida que se desenrola o seto analítico, seus valores pessoais passam a distorcer uma possível interpretação pelo julgamento que automaticamente começará a acontecer em seus pensamentos. Aí é que vai perceber o quanto de julgamento nós juntamos. E aí fazer a prática, sem julgamento, sem julgamento, sem julgamento. Desenvolver neutralidade. Eu estou falando sério, não é para rir não, hein? Se vier a pensar que o que está ouvindo é um absurdo e que a pessoa está errada no que diz, é o momento de lembrar do que sempre preconizamos, minha gente. Embora seja repetitiva esta afirmação, é importante praticar constantemente para que se possa neutralizar as contratransferências que eventualmente surgirão no decorrer das sessões. Isto não me pertence. Legal? Conseguiram gravar bem? Ao psicanalista de informação se comunicar com a supervisão,
relatando seus sentimentos e opiniões sobre o seu paciente, opinião sobre o paciente, estará contribuindo para que haja uma efetiva análise sobre as possíveis transferências e contra-transferências. Lembrar sempre que não é indispensável, grave isso, ao final de uma sessão, se fazer uma devolutiva ao paciente. Quantas vezes no final de uma sessão o paciente vai me dizer alguma coisa? Não. Você vai elaborar tudo que você disse aqui. Só isso. Não vai me dar o conselho? Não. Quem tem que resolver é você, não sou eu. Então, lembrar que sempre não é indispensável, ao final de uma sessão, fazer devolutiva. Não temos que fazer devolutiva. E que um comentário será conveniente quando se tiver uma boa visão do que ele está escondendo, ele não consegue dizer. Vou abrir para vocês comentários sobre o que eu acabei de expor. Alguma pergunta? Silêncio mórbido. Só estou explicando para vocês o papel da supervisão, que vai ajudar a nossa vida inteira como analistas. A caminho da formatura, turma 8. Olha lá. Necessário, portanto, pensar na finalização dos trabalhos pendentes, começar a projetar o artigo de conclusão, a TCC, escolhendo qualquer tema com o qual você mais se identifica, realizar, para receber um certificado como psicanalista, as suas 36 sessões de análise pessoal, não precisa ser comigo, pode ser com outro colega. Lá no site nós temos uma lista grande de psicanalistas formados e credenciados também para fazer as sessões de análise, mas pode ser com analistas desconhecidos. Não adianta trazer sessão de psicologia, que psicologia não é sessão de análise. Só se a psicóloga tem formação em psicanalista. Aí, para trazer um relatório de que fez tantas sessões, vai precisar me enviar em qual entidade que ela fez o curso de psicanálise. Necessário fazer 36 sessões de paciente com piloto, 18 sessões de supervisão com um psicanalista de dados, está em dia com suas pendências financeiras ou negociadas. E a formatura está chegando aí, minha gente. Fevereiro de 2023, hein? Está logo aí. Lembra quando começou a pandemia? Eu achei que era em maio, professor. Em fevereiro, que bom. É. Lembram quando começou a pandemia? Sim. Não foi um dia desse? Passou rápido, né? Com toda aquela prisão que nós ficamos submetidos, não foi um dia desse? Sim. E nós já estamos na metade do ano, né? Estamos na metade do ano. Nós estamos no módulo 18, nós temos mais 8 módulos pela frente. Não, mais 8, certo? Está chegando aí o Álvaro. O Álvaro, ele vai chegar aqui para fazer o encerramento? Cadê ele? Oi, Álvaro. Chegou no final? Olá, boa noite. Mas eu cheguei. Bem-vindo. Obrigado. Eu estou em trânsito e tal, mas vou, pelo menos, quando chegar o sinal, eu vou me comunicar. Que ótimo. Muito obrigado por lembrar, estar sempre participando conosco. A sua presença aqui é sempre bem-vinda. Você sabe disso. Muito obrigado.
Então, nós estamos aqui encerrando agora, já projetando que daqui a 8 meses estaremos com uma nova formatura, né? Que maravilha. Maravilha. Quero estar aí. Quero Lógico, participar. você está sempre nos acompanhando aí, é um bom companheiro e Tá convidado, se tornou também um Álvaro. amigo, né? Muito legal. Muito obrigado. Então, Comecei minha com gente, você, vou continuar até o final com vocês. aí vamos lá, por favor, podem fazer seus comentários. O Álvaro também fazer seu comentário, por favor, fazer suas perguntas. Beleza. Professor, eu estava vendo que estava faltando a apostila 8. Falta para você a apostila 8? Não está no grupo também. Tem só os slides do 8. Cecília, apostila 8, né, Foi daquela, Cecília? A 8? foi daquela vez que deu um problema lá no teu computador, daí Tá. ficou para outro dia a aula, e daí não veio. Logo em seguida eu envio para você, tá? Obrigada. Ou disponha. Algum comentário sobre ontem e hoje? Ai, foi muito boa a aula, né? Ontem e O hoje. Bem, comentário é que a gente tem que ficar em silêncio, né? Então, vamos permanecer em silêncio para não fazer contra-transferência. Afetou, Sol? Gracinha, né? Tudo não pode, não pode, não pode. Achei ótimo essa matéria. Mas muita informação, foi muita informação para a gente colocar em prática na nossa vida, como a gente fala principalmente na administração do tempo, né? Não esquecer que na administração do tempo nós precisamos colocar a nossa pessoa. Não são só os compromissos. Se os compromissos são demais, nós temos que reduzir determinados compromissos. É a escolha de cada um. Eu tenho uma pergunta, Antônio. Oi. Nessas 18 sessões de supervisão, se eu tiver 8 pacientes em supervisão, não precisa ser os 8 cada uma, 18 para cada um, não, né? Não, 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 não. Você precisa fazer 18 sessões de supervisão, você pode falar de vários pacientes. Ah, tá. Se você trabalhou com um paciente, você trabalhou um paciente, uma vez ele não veio mais, Aham. você precisa trabalhar na supervisão para você resolver isso com você. Porque pode gerar aquela sensação de que você não foi competente, de que não está preparada. Entendi. Precisa adquirir essa autoconfiança que está preparada. O Então, paciente necessariamente, então, são nem... 18 sessões ao todo, né, professor? ao todo. Você pode ter feito muito mais sessões. Você trabalhou com 8 pacientes, fez 4 sessões, deu 32 sessões com outros pacientes. Tem pacientes que no transcorrer do curso você atendeu 100 sessões. Mas você fez 1 ou 2 de supervisão falando do caso dele, o restante você foi resolvendo. Uhum, Entendeu? entendeu? Ficou claro, Sol? Ficou sim. E quando Ficou você mais atende simples também. quando você atende um paciente e que ele não retorna, é um caso, se você ficar na dúvida, ficar pensando, aquilo provocou em você uma contra-transferência, você precisa da supervisão, para você entender que isso é assim mesmo. Entendi. Mecanismo de defesa, resistência que não deixa que ele continue. Ele vai encontrar um monte de justificativas, ele vai alegar a condição financeira, mas isso não nos pertence, isso é um problema dele. Uhum, É claro? claro. Legal. Mais alguma pergunta? Antônio, Oi. eu poderia dizer alguma coisa que para mim foi bastante impactante.
não se criar expectativa com o paciente. O que o paciente achou, assim, ó, não dá para ser levado em conta. Às vezes eles desaparecem, mas voltam. Sim, Às vezes aquele conteúdo não foi incompetência do psicanalista. sim. Simplesmente aquele conteúdo foi bastante, vamos dizer assim, ó, pesado para ele. Ele não veio na semana seguinte, não deu notícia, não veio na outra. Mas passou uns dias, está te ligando lá, diz, olha... Então, já como eu senti que aconteceu isso aí. Então, não deixar o narcisismo chegar naquelas, né, eu sou o cara, eu consigo. Às vezes, alguns somem por melhor que se possa fazer. E a gente quer, né, sou um psicanalista novo, tem que fazer funcionar. Nem sempre é assim. Nem sempre. Às vezes some mesmo e não tem jeito. Às vezes volta. É como uma onda no mar. O mar vem, pega algumas coisas, leva embora, traz de volta, ou quem sabe não traz nunca mais. Então não dá para criar expectativa com o paciente. Aconteceu comigo 2 casos, tá? Uhum. Atendi bastante, muitas pessoas, 2 casos aconteceram, mas um caso voltou. E o outro já deu sinal que quer conversar comigo. Tá? Então é uma coisa bem interessante de se frisar. E quanto à supervisão, eu considero assim fundamental como eu aprendi em supervisão. Numa situação em supervisão, me foi explicado que eu não podia ter uma mesa entre eu e o paciente. Eu fui orgulhoso mostrar meu set. Professor, olha meu set em psicanalística, que beleza. Ele olhou, bem sutil, bem educado. Ah, maravilhoso, muito bom, sensacional. Mas, Álvaro, se eu pudesse dar uma ideia para te observar melhor o paciente, talvez fosse interessante tirar a mesa. Claro, foi muito melhor, claro, não tem dúvida. Supervisão é fundamental. E justamente evitar quando a transferência, que é o risco que a gente corre. Pena que eu perdi o restante da aula, Antônio. Muito grande abraço a todos aí, pessoal. Obrigada, abraço, Álvaro. Muito obrigado, Álvaro. Professor, Oi. obrigada, Álvaro. Professor, eu que faço sessões, né? Agora vou voltar a fazer sessões. Ele estava falando ali sobre o paciente sumir, mas não, porque esse tempo, a gente está ouvindo o que nós mesmos dizemos, né? Sim, A gente está se ouvindo. sim, Aí se ouve tanto que tem alguns casos que voltam, né? sim. É isso mesmo. Porque, na verdade, a gente fala para analista, mas estamos falando para nós mesmos, né? Sim, isso É uma mesmo. coisa, isso é uma coisa muito interessante. Aham. Cecília, estou tão pensativa, Cecília. Fica tranquila, não precisa falar nada. Está fazendo suas reflexões. Amanhã, 19h45, eu estarei reunindo alguns novos candidatos ao curso de psicanálise e também fazendo reposição para alunos que entraram já no transcorrer do 3º módulo. Até já recebi uma mensagem aqui de uma que está pedindo confirmação. E se vocês quiserem assistir o módulo número 1 novamente, ele vai ser um pouco mais rápido que a reposição. 19h45. Aí me informe se realmente quero, aqueles que quiserem, para eu incluir o nome nesse grupo de aspirantes. Ok? Ok. Gente, se não tem mais nada, muito obrigado pela presença, a participação de vocês. Muito obrigada, Pelo professor. nosso aprendizado de hoje. Uma ótima noite e receba aquele abraço carinhoso desse seu colega. Obrigada.
Boa noite. Boa Obrigada, noite. boa noite. Boa Boa noite. noite, Grande menina. abraço, pessoal. Tudo Boa noite, ótimo. Álvaro. Valeu. Tchau, tchau. Tava, né? Tchau.